Agora são 11 horas e 19 minutos. Estamos iniciando mais um programa Você Empreendedor, uma iniciativa da Ineagro Cabugi, o FESA Campos Angicos, que estamos aqui toda terça-feira falando sobre empreendedorismo e inovação do semiárido. Tema central hoje, que estamos aqui com uma grande plateia, digamos assim, ligada ao FESA lá de Mossoró, nosso amigo Adams, que sempre está aqui, a voz dele que faz essa abertura do programa, né? Faz um certo tempo que a gente já tem aí Adams fazendo essa abertura e vamos dar uma atualizada, viu, Adams? Estamos precisando aí. Professor Jean Berg, a satisfação poder receber, professor João Paulo, que está sempre aqui conduzindo junto conosco o programa, e o professor Steffes, e na sonoplastia o nosso amigo João Pedro aqui, que não para, engaja aí de um programa a outro, dando continuidade a essa parceria da nossa 104,9. Então a você, dona de casa, a você do mercadinho que está nos ouvindo, registramos aí o nosso abraço a toda a comunidade que não perde aí o nosso programa 104,9, na 104,9, você empreendedor, que já virou uma tradição aqui no município de Angicos. Muito bom dia, professor João Paulo, professor Jean Berg, uma satisfação estarmos aqui debatendo sobre inovação e empreendedorismo no semiárido. Professor João Paulo, que está todas as terças, professor Jean Berg, gostaria que você iniciasse aí se apresentando à comunidade angicana, a todos os ouvintes neste momento aqui nas ondas do rádio. Bom dia, Júnior, obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar de volta aqui em Angicos, e agora falando de um tema que é extremamente importante, não só para a universidade, mas para a economia, para impulsionar o pequeno negócio, para quem quer empreender, quem gosta dessa área. O empreendedorismo é fantástico. Acho que a gente está num viés que quem não empreende, quem não inova no seu empreendimento, acaba ficando para trás. Então isso é extremamente importante, a gente levar para a população um pouco dessa comunicação, e o FESA Angicos está de parabéns com relação a isso, tanto com relação ao programa Ineagro e o FESA Angicos de manter esse canal direto de comunicação com a população, como também pelos prêmios, pelas as startups que vem criando e trabalhando sempre, investindo sempre na inovação, no empreendedorismo aqui na região central do estado. E uma coisa interessante, professor Jean, é que quando se fala em inovação, a gente pensa em algo de muita robustez tecnológica. Não, a inovação pode ser um diferencial, algo incremental, né, que possa fazer todo um diferencial aí na implementação de um negócio. Não é isso, professor João Paulo? Então, bom dia a todos, né? Então, estamos aqui em mais um Você Empreendedor, né, que é o nosso programa de iniciativa da Ineagro Cabugi, né, a incubadora de tecnologia multissetorial daqui da UFESA Angicos. E exatamente, Zé, hoje, como já foi falado, o nosso tema é inovação e empreendedorismo na Universidade Federal Rural do Semiárido, né? O que a UFESA vem desenvolvendo quanto a empreendedorismo, quanto à área de inovação, qual é a participação da universidade junto à comunidade, mais ou menos sobre isso que a gente vai discutir aqui. E sim, o empreendedorismo que a gente conversa aqui, que a gente fala aqui, ele é um empreendedorismo acima de tudo para a vida, né? Não só limitar o empreendedorismo à criação de uma empresa. Claro, a criação de uma empresa é empreendedorismo, mas empreender é empreitar, é desenvolver um projeto inovador, executar e colocar em prática. Isso as pessoas podem fazer junto à comunidade, junto à igreja, junto às atividades domésticas, né? Organizações sociais, enfim, é uma atividade que se aplica a tudo na nossa vida. Situações. E inclusive no mundo empresarial, da inovação, que é esse universo da startup que a gente tanto fala aqui, que a gente tanto traz aqui, né? Eu acho, inclusive, que para início de conversa a gente poderia falar sobre o que é inovação, né? Sim. Steffes, como é que você vê essa questão da inovação? Como é que você definiria inovação? Inovação e empreendedorismo, já que são as duas palavras que a gente tanto fala aqui, né? Bom dia a todos e todas, né? Satisfação ter mais aqui, todos os três juntos mais uma vez, né? Já fazia um tempo, muito bom. E os últimos sempre, eu não vinha, ou o José não vinha, ou o Steffes estava tendo um revezamento, né? Então, como você mesmo falou, né? O empreendedorismo é a arte de empreender, né? De colocar, dar a cara, a tapa, né? E
e ir para frente. E a inovação, né, vem da parte de você criar algo novo ou trazer algo novo. Não é só criar, também trazer algo novo daquele ambiente que ainda não tem. Né? Essa é a visão que a gente quer sempre passar aqui em todos os nossos programas. Nada se cria, tudo se transforma, né? E eu acho que é interessante também diferenciar o que é inovação e empreendedorismo, até mesmo porque uma coisa ajuda a outra, né? Enquanto o Jefferson mesmo colocou a inovação, você fazer diferente a mesma coisa que já existe de forma diferente, ou trazer algo inédito, né? De diferentes áreas para diferentes áreas de atuação. E o empreendedorismo, ele tem a ver com o ato de praticar. Não adianta a gente inovar e deixar guardado numa gaveta e a gente resume-se à criatividade. Mas quando a gente executa, a gente planeja, executa e desenvolve a ação, e aí sim a gente está tendo uma ação empreendedora, né? Agora eu tenho uma pergunta para fazer para o nosso convidado especial, o Jean Berg. O que a universidade tem a ver com essa questão da inovação, Jean? Tipo, se todas as áreas precisam inovar, qual é o papel da universidade junto a essa questão? O que você me diz? Eu já gostei do convidado especial, né? Pode chamar mais vezes, eu venho, pode ser uma figurinha repetida também, não tem problema não. Então, a universidade, a essência de quando a gente cria a universidade, da história da universidade, ela está muito ligada ao conhecimento. A gestão do conhecimento, a geração do conhecimento, a geração de novas ações, novos projetos. E isso tem tudo a ver com inovação. Quando a gente fala em inovação, é você mudar um processo, é você aplicar algo que era aplicado na área contábil e trazer isso para a economia, trazer isso para outras áreas do conhecimento. E a universidade, ela tem esse papel de formar pessoas com uma visão ampla nesse sentido. Então a gente tem o principal papel da universidade é formar pessoas. E formar pessoas com um pensamento inovador. Porque isso, quando chega no mercado, você vai ter uma melhor produtividade, uma melhor competitividade, uma melhor capacidade de resolução de problemas, que inovar também é resolver problemas. Então você acaba tendo um profissional que vai ter uma atuação mais robusta, com mais vigor na sua atividade, qualquer que seja a sua área de formação, seja engenharia, seja na área da saúde, seja no agro. E aí eu trago um exemplo de um projeto, que eu sou coordenador de um projeto que se chama Instituto Sabiá, e inclusive vou dar o exemplo que está aqui na sala, para não dizer que eu estou falando pelas costas, né? Eu não estou falando por trás. O Stefferson, ele trabalha com a gente num projeto em que ele está levando algo que já existe, que é a automação na irrigação, para uma cultura que é nova na nossa região, que é a cultura do limão, que está começando a se instalar. Então isso já existe lá fora. Ele está fazendo adaptação, está melhorando os processos, para melhorar a produtividade desse limão no Vale do Açu. Então isso é inovar. O inovar não é sempre, é o que o Stefferson falou, não é sempre você desenvolver uma tecnologia revolucionária, algo muito novo. É como você aplica as coisas. É como você resolve os problemas do cotidiano. Professor Jean, pegando uma parte aí no que você falou, no que o senhor falou, no professor João Paulo também falou, falando sobre a questão de inovação, falou a questão de empreender, você falou a questão de praticar. Falou na questão do desenvolvimento de pesquisa e que ela chega ao mercado. Isso é quando se desenvolve um produto, mas que esse produto chega ao mercado ou se desenvolve uma solução que ela é colocada em prática, a gente consegue fazer com que a inovação chegue até a vida das pessoas. Né? Realmente o resultado, a execução, ela vai gerar uma inovação. Eu lhe pergunto, qual, no seu ponto de vista, sei que lidera aí o Grupo Sabiá, qual é o grande desafio para as instituições de base tecnológica, para que os produtos gerados dentro da universidade, dentro dessas instituições, possam chegar ao mercado e gerar desenvolvimento econômico e social? Perfeito. Deixa eu primeiro definir, eu disse que era coordenador do Instituto Sabiá e não disse o que era, né? Então deixa eu primeiro definir o que é isso. O Instituto Sabiá é um projeto que nasceu com o objetivo de ser uma vitrine tecnológica, era a plataforma Sabiá, que tinha como função, aí já veio a nossa primeira interação, José Ângelo, que era a mostrar o que a universidade tem. Pegar a tecnologia, colocar numa vitrine virtual, né? Um site, uma plataforma, que teria lá dizendo, olha, aqui tem uma irrigação automatizada que serve para isso, isso e isso, dizer quais são as funções. Isso é uma primeira coisa que a universidade tem dificuldade, é divulgar o que ela faz. Então essa divulgação é essencial. E o Instituto Sabiá acabou indo além.
investindo nos projetos de inovação e também saindo do virtual e vindo para o físico. A universidade hoje, infelizmente, no Brasil, isso não é na UFESA, isso não é no Nordeste. É um problema nacional. É um problema nacional que a universidade, muitas vezes, ela caminha em paralelo ao mercado, em paralelo aos setores produtivos, formando profissionais que depois vão atuar lá, mas interage muito pouco com esse setor produtivo. E a função do Instituto Sabiá principal é essa, promover a interação. Tanto é que nesse projeto que eu citei, por exemplo, que a gente apoia aqui da UFES Angicos, que é o coordenado pelo professor Stefson, uma das coisas que a gente exigiu para receber o apoio do Instituto é que você tivesse uma instituição, podia ser uma empresa, podia ser uma escola, podia ser uma associação de produtores, tivesse alguém do mercado parceiro. Alguém do setor produtivo parceiro desses projetos. Porque aí você mostra que você está promovendo uma solução para um problema da vida real. Para um problema que aflige alguém que está produzindo, no caso dele especificamente os citros, do limão especificamente, mas a gente tem projeto na produção de carvão, apoia projetos na produção de carvão, na produção de soluções de software para oficina de automóvel, para facilitar a integração entre a oficina e o seu cliente. A gente, da área de saúde, desenvolvimento de novos medicamentos, novos tratamentos na área de saúde, especificamente para doenças traumáticas. Então, trauma que eu falo, trauma ósseo, muscular. Então, o Instituto Sabiá, ele tem essa função de fazer o que eu sempre observei dentro da universidade. Eu estou na universidade já há quase 20 anos, como professor, fui aluno da universidade, e sempre me incomodou muito esse distanciamento. A universidade é aqui, o mercado lá, ou o setor produtivo lá, a ação social lá. Então, a gente precisa dessa aproximação. E quando eu pensei no projeto do Instituto Sabiá, nós pensamos no objetivo de promover essa aproximação. Quando você promove a aproximação, você traz os problemas da comunidade, do setor produtivo, para dentro da universidade, e capacidade técnica, capacidade de pesquisa, capacidade científica, a universidade tem. E aí você começa a promover essa troca. Traz o problema, volta com a solução. E falta ainda, talvez o terceiro desafio, eu falei já do financiamento, da aproximação, é essa visão empreendedora, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. É fazer com que os nossos discentes, eles saibam que eles podem ser o empreendedor, eles podem ser os empregadores, eles podem desenvolver as soluções e levar isso para o mercado. Eles não precisam fazer sempre um concurso, eles não precisam estar sempre ligados à empresa, ou mesmo no concurso, na empresa, eles também podem ter essa ação empreendedora. O senhor trouxe aí, no caso, algumas ações de inovação da universidade, não tem como trazer todas, porque ele falou até uma situação que a gente tem essa dificuldade, às vezes, de divulgar, de trazer essa divulgação, essa notoriedade, tanto para os docentes como para os nossos discentes. É uma dificuldade nossa, institucional. Também a questão trouxe algumas possibilidades de ações que podem ser desenvolvidas. Acredito eu que professor João Paulo, professor Stefson, professor Jean, a gente traz aí uma discussão muito sobre a questão da tríplice hélice, quádruplice hélice, a questão de linkar aí governo, a questão mercado, as instituições de base tecnológica. Isso é uma coisa que realmente deve ser discutido e aprimorado. Sim. Mas a gente tem avançado. Acredito que a gente tem avançado, inclusive na nossa instituição. Então a gente acredita que temos que pensar estrategicamente nessas ações, como é que a gente pode melhorar nesse contexto. Não é isso, professor João Paulo? Isso, o professor Jean comentou, faz todo sentido. Acho que o grande desafio hoje da universidade é a gente realmente ultrapassar os muros da universidade, para as pessoas que não estudam, que não trabalham, que não estão na universidade, ainda é algo muito distante, e lá, olhe como a gente fala lá, não é o aqui, que aqui também é a universidade. A gente está discutindo a universidade junto à comunidade, todos os nossos ouvintes. E aqui na UFERSA Angicos, assim como nas outras unidades da UFERSA, aliás, em todas as universidades a gente faz pesquisa, que é um dos focos principais, a gente faz ensino, que é o processo de sala de aula e outros projetos de ensino, e a gente desenvolve extensão. E a quarta e nova, vamos dizer assim, pilar da universidade, inovação, que é justamente o que a gente está discutindo aqui. Logo, isso é de extrema relevância para a sociedade como um todo. Então, o detentor da ciência e da tecnologia, quem desenvolve a ciência, quem desenvolve a tecnologia é a universidade. Logo, a gente precisa compartilhar e acolher os outros setores e ajudar nesse processo de produção.
E algo que a gente vem desenvolvendo com isso, eu acho que é uma metodologia interessante, eu acho que inclusive o nosso encontro se deu devido a isso, é a metodologia que a gente sempre fala aqui, promovida pelo SEBRAE, que é o Ecossistema Local de Inovação, os ELIs, né? Que tem como, o José Ângelo mesmo falou, ele tem como objetivo juntar os diferentes envolvidos na área de inovação, fazer com que conversem entre si, que conheça um ao outro as dores do outro e os potenciais dos outros, e a gente possa completar nesse sentido. Inclusive, a gente se encontrou numa das ações do Ecossistema Local de Inovação, na Festa do Boi, não foi isso? Um dia depois da vitória das startups aqui da UFES Angicos, inclusive foi na noite da sua palestra, foi isso? E lá na Festa do Boi foi onde se encontrou, no espaço do SEBRAE, no espaço de inovação, se encontrou não só o desafio Eliagro, que a gente já falou na semana passada, Jean, vieram aqui as equipes que foram eu vencedoras. assisti o programa. O primeiro e segundo lugar aqui de Angicos, e o terceiro lugar foi do IMD UFRN. E lembrando também que o quinto lugar foi da região, também foi aqui de Açu, do ITEC Açu. É a segunda vez que o ITEC está nas finais. Então o nosso ecossistema está sendo produtivo de forma geral. E é esse o papel nosso também, né? Por exemplo, esse próprio projeto aqui que vos fala, né? O Você Empreendedor é uma das ações que a gente tenta extrapolar esses muros, trazer, informar para a comunidade o que a gente produz hoje de inovação, de empreendedorismo, convidar a comunidade a partir dos eventos que a gente sempre tem, a gente sempre coloca, e a pequenos passos a gente vai tentando, vamos dizer assim, evoluir quanto a essa limitação, né, desse distanciamento da universidade da comunidade e da comunidade para com a universidade, né? Um outro projeto que a gente tem, João Paulo, ele também vai nesse sentido, né? A gente apoia as empresas juniores, que são as empresas formadas por alunos da instituição, ligados aos seus cursos de graduação. Aí tem na engenharia de produção, tem diferentes áreas, na agronomia, zootecnia, enfim, nas diferentes áreas de conhecimento que a gente tem na universidade. A UFES tem ao todo, acho que 27 empresas júniores distribuídas nos seus 4 campi. E a gente apoia essas empresas júniores, que a gente chamou do edital DEJ de Impacto. Qual a intenção? Que essas empresas júniores vejam no impacto social, façam uma parceria com a organização social, aí pode ser com um asilo, com orfanato, com instituições, por exemplo, lá em Mossoró a gente tem o Albem, que recebe pessoas que têm parentes internados nos hospitais, para elas se hospedarem lá. O que é que a gente pediu que as empresas júniores fizessem? Resolva um problema dessa organização social. Então, a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi ter que visitar as organizações sociais, conhecê-las, saber quais são as demandas que eles têm, voltar, construir um projeto, e o Instituto Sabiá apoiou 10 projetos nesse sentido. Então, a gente promove a aproximação com a sociedade. Quando a gente fala em sociedade, muita gente diz, não, o mercado tem recurso, a empresa pode pagar, mas tem muita gente que precisa da inovação, sim, precisa do empreendedorismo que não tem. Então, a universidade ela precisa chegar junto também nesse outro setor. Então, a gente apoia a inovação voltada ao setor produtivo, se tem o exemplo do Limão, e apoia também junto com as organizações sociais, que é inovação e empreendedorismo. Nem sempre a inovação é algo que vai revolucionar o mercado. Sim. Mas para aquele Albem, aquele albergue que não tinha um site ou que não conseguia fazer um controle dos seus processos e agora ele vai conseguir fazer, é uma inovação que vai melhorar muito a vida de quem está trabalhando no albergue e principalmente de quem vai acessá-lo. Então é uma forma da gente mostrar o papel da universidade, ao mesmo tempo preparando os nossos discentes. Porque eles vão ter que ir lá, vão ter que sentar, pensar como resolver aqueles problemas. Isso faz parte da formação. E assim, João Paulo, acho que a gente vai chegando nesse ponto que a gente quer. Não é fácil, não é uma coisa que constrói com estalar de dedos. Mas a gente vai com várias ações construindo esse caminho, pavimentando esse caminho, para que a universidade ela seja cada vez mais aberta. Aberta no sentido duplo, de receber nos nossos muros, nas nossas salas de aulas, nos nossos auditórios, os empreendedores, quem quiser ter mais informação sobre as diferentes áreas que a universidade atua, como também a saída dos nossos discentes, dos nossos pesquisadores, dos nossos docentes, para que eles possam resolver ou trazer soluções contribuindo com o desenvolvimento regional. No fim das contas, você leva desenvolvimento, leva crescimento, leva aumento de competitividade. A gente destaca muito, inclusive vocês, a questão da universidade partir daqui para lá. Mas às vezes tem a questão de partir de lá para cá. Exatamente. Também. Que aí a gente demonstra essa abertura e muitas vezes a comunidade em si, que eu digo o próprio governo, tem dificuldade de chegar às entidades.
as pessoas. E tem a questão de investimento, né? Que eu digo isso, pensei em destacar isso porque você e o professor Stefan sempre participam muito de editais, inclusive foi até o professor João Paulo também, um viés novo que a gente trouxe para o trabalho na incubadora. Eu queria que você, Stefan, e o professor Jean, antes da gente ir para as considerações finais, no próximo bloco, rapidinho, vocês trouxessem aí o que é que vocês acham, né, dessa questão de investimento, haja vista a burocracia e a dificuldade que ainda temos de ter fundos de investimento e haja visto também que é comprovadamente em países desenvolvidos que o retorno a cada 100 empresas, é comprovado, em torno de 3 a 5 pagam o investimento que foi feito nas 100. Então, queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa dificuldade, né, de fundo de investimentos no país que a gente está, até mesmo questão burocrática desses editais. Conheço o professor Jean Berg já há algum tempo, né, Jean? E a plataforma Sabiá, e uma das coisas que, se você observar a plataforma, uma das coisas que ela proporciona é oportunidade, né? Eu, como tenho um projeto na plataforma, né, para mim foi uma oportunidade, por quê? Porque eu sou muito ligado, né, a ensino e pesquisa. E a plataforma me deu a oportunidade de trabalhar também com extensão, fora dos muros, porque é assim que os alunos nos veem. O professor não tem empresa, o professor não tem, então como é que ele vai ter essa visão também de empreender? Então, a plataforma é uma forma, né, de chegar ao setor produtivo. E outra coisa, também uma oportunidade para os alunos, como o professor Jean falou, né, das empresas júnior chegarem lá nas instituições, né, e dentre outras coisas que a plataforma faz. Nisso, só complementando, semana passada a gente fez o que você perguntou, viu, Júnior? Fez um projeto em parceria com a Embrapa e com a FRN, que a gente mandou para o edital do BNB. Se Deus quiser vai dar certo, né? Então aí de 1,5 milhão, né, a gente submeteu. Boa, então esperamos que dê certo. E a plataforma também é um grande parceiro nisso aí, né? E Jean, por favor. Então, essa dificuldade de investimento, a gente tem ciclos de investimentos, né? Se você for observar a história do Brasil, de FINEP, CNPq, quem financia, você tem ciclos de muita bonança, tem ciclos que você tem muito investimento na inovação, no empreendedorismo, na pesquisa, e tem ciclos que cai, né? Que diminui um pouco esse investimento. Teve uma crise, primeira coisa que corta é da pesquisa, depois corta da educação e assim vai fazendo os famosos cortes ou contingenciamentos. No caso da plataforma Sabiá, do Instituto Sabiá, que é a continuidade, a plataforma, como eu falei, ela inicia com esse objetivo de ser uma plataforma e apresentar as soluções desenvolvidas pela universidade online, e depois ela se transforma em instituto porque ela passa a financiar também essas pesquisas, essas inovações. Mas eu vejo ainda aí, volto a ressaltar, muita dificuldade no Brasil, a gente ter fundos de investimento. Isso, é isso aí que eu vou facilidades nesse sentido. Hoje o recurso ele depende quase que 100% do recurso público. É por isso que tem esses ciclos. Então, quando o país enfrenta uma dificuldade maior ou menor, vai diminuir essa quantidade de investimento ou aumentar essa quantidade de investimento. E isso faz com que você tenha uma descontinuidade de projetos. Você começa com um projeto que tem um vigor, que vai desenvolvendo. Na hora de chegar essa pesquisa no mercado, acaba esse investimento. E você não consegue dar o próximo passo. E ainda não temos no Brasil, embora já seja permitido, já exista uma lei, a lei o marco da inovação, né, que permite os fundos de investimentos, que você faça, você empresário, você aí usando a lei do bem, diferentes mecanismos, invistam nessa solução inovadora. A gente ainda não tem essa cultura no país. Então é muito pouco que isso acontece. Mas por quê? Eu trago um pouco de culpa para a gente também, para a universidade, porque a gente não faz esse papel, não tem o hábito de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. A universidade poucas vezes sai para se comunicar com o público e, consequentemente, ela é pouco procurada, pouco demandada. A gente está construindo, por exemplo, entre o Instituto Sabiá e o Senai, uma parceria que tem dado excelentes frutos. No Banco do Nordeste do ano passado, a gente aprovou 2 projetos, uma parceria da UFES, através do Instituto Sabiá, com o Senar. Um voltado para a fruticultura e outro na área de bovinocultura de leite. Então isso faz com que o nosso aluno ele vai acompanhar um técnico do Senar, ele vai ver quais são as dificuldades que você tem no campo, saindo da sala de aula. A sala de aula é extremamente importante para dar uma base, mas para ele ser um profissional
mais qualificado, ele precisa ter uma experiência. E esse movimento que a gente tem feito com o Senar, por exemplo, aí citando o exemplo, tem também outras parcerias com o Sebrae, tem proporcionado isso. O Sebrae foi muito feliz, aí eu estou falando Sebrae, mas ele é quem puxa, né? Mas não é só ele, quando investiu nos ecossistemas locais de inovação. Porque aí você promove essa interação, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, que falta. Dessa promoção de interação, só para dar o exemplo bom, né? O case aqui da UFES Angicos, já ganhou várias premiações, já aprovou projetos em editais do Startup Nordeste, foi que vocês já conseguiram. Então já está conseguindo. Pau dos Ferros também tem feito isso muito bem, Mossoró tem feito isso muito bem. Então essa panela tem que estar todo mundo junto, mexendo, para que ela ferva, para que ela dê frutos, para que a gente tenha os resultados. O resultado do investimento na inovação e no empreendedorismo, ele é certo, como você já falou muito bem, Júnior, mas ele leva tempo. Você não acontece do dia para a noite. Então esses nossos discentes que agora estão participando das premiações, estão vencendo, servem de exemplo para quem vem atrás deles, e também eles começam a se estimular a ir mais longe, a andarem com as próprias pernas, a voarem, aí, usando o paralelo, a comparação com o foguete não dá ré, né? Então a tendência é a gente aumentar cada vez mais, e eu espero que aumente, que a gente tenha mais trabalho com esse processo de inovação e empreendedorismo dentro e fora da universidade. Jean, só para exemplificar essas ações, porque ao mesmo tempo a gente fez uma autocrítica, né, junto à universidade, mas ao mesmo tempo a gente vem reagindo com relação a isso. E aí, para exemplificar aqui, o que você falou aqui em Angicos, por exemplo, nós, eu, o Stefson e o José Ângelo, a gente assumiu a incubadora Ineagro há pouco mais de um ano, né? Eu estava vendo, acho que foi em outubro do ano passado, ou foi setembro que saiu a portaria. Pós-pandemia ela ficou paralisada por uns tempos. E veja, dentro desses 12 meses a gente conseguiu reativar as atividades. Um grande desafio que tinha, porque a gente fazia um trabalho junto à comunidade, os empresários, excelente, mas muitas vezes faltava um trabalho junto aos próprios alunos. Para fazer esse trabalho, você tem que trabalho de formiguinha, e é uma coisa de dentro para fora. É uma coisa emocional, né, de fazer com que o aluno acredite que ele pode, de fazer com que trabalhar a autoestima dele, trabalhar as capacidades técnicas que é oferecida aqui. E no ano passado tivemos a primeira vitória de uma equipe, a Sertão Devs. Esse ano já tivemos duas de uma vez só. Paralelo a isso, a gente também vem juntando o que a gente chama do nosso ecossistema, o ecossistema daqui da UFES Angicos, que é justamente os atores que você citou aí. As startups que estão sendo criadas, desenvolvidas a partir dos alunos, dos professores, a incubadora que acaba sendo o guarda-chuva desse processo, as empresas júnior. Hoje nós temos, você citou empresa júnior, nós temos 3 empresas júnior aqui, a Consolida de Engenharia Civil, a ProJúnior de Engenharia de Produção e a Turing de Ciência e Tecnologia, melhor dizendo, e a Turing de BSI e LCI, né, Computação Informática e Sistema de Informação, que atua junto à comunidade com diferentes projetos, além dos outros vários projetos de pesquisa que têm interação com a comunidade e projetos de extensão também que servem à comunidade ou utiliza de informações dessa comunidade. Então, inclusive a gente está no caminho, né? Inclusive esse é o projeto. Inclusive esse que é um projeto de extensão, né, para a gente estar justamente interagindo com a comunidade. Então, esse é o caminho que siga de inspiração para outros professores, né, que possam também dar as mãos e a gente possa trazer a comunidade para a universidade e trazer o avanço que a universidade, que a ciência e a tecnologia traz para a comunidade de forma geral. Agora a gente vai ter uma pausazinha, né? O que a gente vai ter de música aí? De Volta ao Meu Aconchego, que é uma aluna nossa, viu? Cantando ao vivo, voz e violão. Juliene. Então fica aí um pouquinho. Inovação, empreendedorismo e arte. Isso, aluna de Engenharia Civil. Então a gente vai fazendo inovação e vai fazendo cultura e arte também. Então a gente volta já para a gente finalizar aqui o nosso papo. Enquanto isso, a aluna Juliene cantando pra gente. Agora são 11h50 e estamos de volta aqui à Rádio Cabugi Central. Um abraço aí para o nosso amigo professor Joselito, ouvinte assíduo aí do programa Você Empreendedor. Um abraço para minha amiga Delza, que está nos ouvindo, Dona Graça, lá do Alto da Esperança. Muito bom dia, satisfação estar aí com vocês na audiência. Professor João Paulo, vamos voltar aí para o bate-papo, para a gente fazer o fechamento.
antes das considerações finais, trazer um pouquinho aí quais as projeções para o Sr. Jean. Futuro, o que é que você pensa aí? O que é que vem, né? O que é que vem por aí para a gente trabalhar inovação e empreendedorismo na universidade? Então, como eu falei no primeiro bloco, né? Primeiro parabenizar nossa aluna aí, nossa discente, por a interpretação excelente da música que tocou. Admirável mesmo assim. Pegou, fez ao vivo e fez bonito, né? Segundo, o que vem? Qual é a perspectiva? Como eu falei no primeiro bloco, a gente tem um movimento que vem tomando corpo, que vem crescendo. São várias ações individualizadas que começam a se juntar, e é essa perspectiva que a gente vai ter aqui hoje em Angicos, já dando um spoiler, a gente vai ter uma conversa daqui a pouco com o pessoal da Ineagro aqui, juntando Ineagro e Sabiá, para ver o que é que sai dessa conversa, o que é que a gente tira de inovador disso aí. Então a tendência é que a gente aumente esse processo de participação. Quando a gente fala em ecossistema, por que é ecossistema local de inovação? Porque ele envolve vários nichos, vários habitats, vários atores que exercem funções diferentes e que precisam interagir. O que a gente falou no início é que faltava muito essa interação. A partir do momento que eu começo a ter interação, eu começo a ter um aumento de demanda. E esse aumento de demanda vai se refletir em novos projetos, novas ações. E o Instituto Sabiá ele vem com esse propósito, ele vem com esse objetivo de tentar fomentar, de tentar incentivar e fazer com que esse ecossistema ele se fortaleça cada vez mais. A universidade ela não vai caminhar sozinha, ela precisa interagir com o SEBRAE, interagir com o SENAI, interagir com o setor produtivo, com os empresários locais, os pequenos microempresários locais, para poder fazer com que essa massa cresça, com essa vontade de inovar cresça e tentar contagiar os nossos discentes com esse processo. A gente fez, falando de passado para falar de futuro, a gente realizou esse ano 2 movimentos de hackathon. O que é o hackathon, só falando para o nosso público bem diretamente. É uma tempestade de ideias que visa resolver algum problema apresentado por um setor específico. A gente fez um em Pau dos Ferros, que foi voltado para a agricultura familiar, né, resolver problemas da agricultura familiar, que focou no desperdício de alimentos na agricultura familiar. E recentemente fizemos um em Mossoró, que foi voltado para o setor de apicultura, resolver demandas. A gente teve pessoas que trabalham com apicultura apresentando seus problemas e os nossos discentes tiveram 72 horas para apresentar soluções para esse problema. E aí, já dando um spoiler, o próximo vai ser Angicos. Então a gente espera no início do ano fazer o próximo hackathon da Sabiá aqui em Angicos. Aí eu conto com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês. A gente não tem ainda tema definido, nem vamos adiantar o tema, que é para o pessoal não se preparar antes, porque uma das essências do hackathon é que a solução seja apresentada no momento. Né, que você tenha esse incentivo à criatividade, que a gente falou no primeiro bloco, para apresentar soluções. Então, fiquem ligados aí, você que é da UFESA, você que é da UFESA Angicos, ou da região, que em 2025 vem o Hackathon da Sabiá aqui em Angicos. Acho que dando sequência a essa ideia, né, de projetos futuros, acho que hoje, né, nesse período que a gente vem trabalhando com desenvolvimento de ideias, com a parceria junto ao Eli Agro, né, que é o Eli voltado para a área agro, e essas premiações, acho que a ideia é manter o que a gente já construiu. Então hoje nós estávamos com o edital da Ineagro aberto, tivemos quantas inscrições? 5 inscritos, que foi justamente o número de vagas que a gente destinou. Dessas inscritas, as startups premiadas, né, que a gente formalizou aí a incubação, as orientações. A ideia é a gente amadurecer essas equipes, né, fazer com que elas possam crescer. Quem ainda não criou um CNPJ, criar um CNPJ, começar a sair da validação e começar a ir para campo, começar a ver quem são os clientes, começar a evoluir, a amadurecer essa ideia, né? E trazer também aí a perspectiva de novas equipes, novos alunos. Então, se antes tivemos no último desafio tivemos 5 participando, que na próxima tenha 10, né, que a gente tenha várias equipes aí, a gente possa fortalecer a parte de desenvolvimento de ideias e depois amadurecer junto à incubadora, né? Essa ideia junto aos alunos. E também projeção de novos eventos e parcerias, como o que o professor Jean está comentando aí, que a gente possa fazer parcerias de desenvolver. Agora, para a gente terminar o nosso tempo, passou rapidinho, né? Para terminar o nosso tempo, Stefferson, considerações finais. Mais limão. Para finalizar, né, quero agradecer aqui ao professor Jean,
Obrigado por ter aceitado. É bom ter toda a equipe de volta, né? E o movimento é esse mesmo, né? Ineagro, Plataforma Sabiá, o FESA, setor produtivo. É isso que a gente tá fazendo e que continuamos fazendo no próximo ano, né? 2025 já está aí, né? Obrigado. Já está aí. Que novas, e que a própria IAGRAN e as outras incubadoras e outros projetos de extensão também possam se juntar a nós, né? Para trabalhar. E aí o que o professor Jean colocou é algo importante, a comunicação. Geograficamente a gente é distante. Então acaba que cada um se une ali pela aproximação geográfica, né? Desenvolve as suas ações e eu acho que o momento agora realmente é de unir, é de integrar e de fortalecer isso representando a UFERSA, né? Jean, o que é que você tem aí para passar para a gente, para finalizando aqui o nosso momento? Desde já agradecemos pela sua presença, viu? Que seja sempre... desde já, seja sempre bem-vindo. Sim, vamos aproveitar, vamos passar mais. Vai passando aqui, vamos. Eita, vai ter o programa hoje? Deixa eu passar, deixa eu participar. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, esse trabalho de divulgação, de ir para a mídia. Eu já participei também de um programa de rádio lá em Mossoró, que a gente ia toda quinta-feira à tarde, estava lá comentando. Acabou que, por conta das mudança de horário, das aulas e tal, não consegui mais participar, mas eu sou muito empolgado com isso. Eu acho que a universidade ela precisa se mostrar mais, ela precisa dar uma devolução maior. Quero agradecer também ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que é quem patrocina, quem financia a Plataforma Sabiá. Então quem está lá nos financiando, a gente faz parte de um processo que se chama Rota da Integração Nacional, que é um programa do MIDR, que é o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que apoia os ecossistemas locais para o desenvolvimento de cadeias produtivas. Então a Sabiá está dentro desse processo e vindo aqui na região central, vindo aqui em Angicos, trabalhando com o desenvolvimento da inovação, a gente está contribuindo com o desenvolvimento da região, que é um dos papéis da universidade. Então muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Seja sempre bem-vindo, Jean. Então só para finalizar aqui, só lembrando, terça-feira que vem, nós temos mais um encontro, desde já, será com o tema Orçamento Familiar e Finanças Pessoais, por onde começar. Com o professor André Luiz, professor nosso do curso de Engenharia de Produção, especialista na área de Engenharia Econômica. Então, desde já estão convidados na próxima terça-feira para a gente falar um pouquinho sobre finanças domésticas. A todos, uma boa tarde. Vou passar aqui para o nosso amigo José. Olá pessoal, finalizando mais um programa Você Empreendedor nesta terça-feira. Gostaria de encerrar aí trazendo duas novidades aí do nosso campus. A campanha de Natal Sem Fome da universidade, que iniciou aí semana passada. Então se você quiser doar 1 quilo de alimento, uma cesta básica, nós também temos aí um pacote aí montado em parceria com os supermercados do município de Angicos para apoiar também a economia local. Então o Natal Sem Fome, que é um programa institucional, né? Um projeto que virou, na verdade, que iniciou aqui no campus Angicos e hoje é campanha institucional da UFESA, não só da UFESA Angicos, mas de toda a comunidade ufesiana. E registrar também a questão do mural que a gente deu de presente aí do professor Marcos Andruchak, um artista plástico, um amigo nosso, de renome nacional e internacional, onde ele retrata aí um presente à UFESA, né, dos seus 15 anos em Angicos, retratando aí o sertão central, Angicos e toda a região. O meu muito obrigado a todos, até a próxima terça-feira, se Deus quiser, e um forte abraço aí para a galera do busão da UFESA que está nos ouvindo. Até mais. Você acabou de ouvir o programa Você Empreendedor, aqui nas ondas da FM 104,9. Uma realização da Ineagro Cabugi da UFERSA.